Olá, você que nos aguardou sabe que nós estávamos falando aí dos desafios que a família pastoral enfrenta hoje em dia. E eu queria então prosseguir, o pastor Joel queria pedir a palavra, né? O senhor queria comentar naquilo que a Beatriz falou sobre essa impermanência dos pastores nos locais que gera toda essa questão de laços feitos e desfeitos, né, pastor Joel? Exatamente, pastor. E causa dificuldades para a família pastoral, né, para a esposa e para os filhos, mas também para o pastor. O pastor é aquele cura-d'almas, aquela pessoa que está sempre disponível para aconselhar pessoas, e muitas vezes o pastor também precisa de alguém em que ele possa buscar conselhos, alguém que ele possa desabafar e falar das suas dificuldades, das suas angústias, e encontrar também um momento de cura, de perdão, né, de proclamação, de anúncio do perdão. Ele pode confessar os seus pecados e buscar o perdão. Ele precisa também de um confessor, de um conselheiro. E muitas vezes o pastor tem essa dificuldade de não se abrir e não buscar alguém para ele aconselhar-se, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? E já entrando no MML, que é o programa Missão, Ministério e Liderança da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? Esse é um dos grandes pontos que a gente mais vê falta, né? O pastor, no caso da nossa igreja, que é a igreja luterana, né? O pastor buscar ter essa espécie de confessor, né? Aquele colega ou aquele pastor a quem eu vou me dirigir, né? Levar minhas angústias, minhas dificuldades, né? E isso é um dos pontos fortes do programa, tanto que o MML, né, tem um capelão disponível ali para os participantes, né? Exatamente, pastor. Talvez para os nossos ouvintes saberem, MML quer dizer Missão, Ministério e Liderança, né? É um programa que visa capacitar o pastor e sua esposa e um líder da congregação para que eles possam envolverem-se intencionalmente na missão de Deus. Nas programações da igreja, ele de forma intencional administrar a sua vida ministerial, a sua vida familiar e os projetos da congregação e a comunicação da congregação, fazer tudo isso, né, voltado para o trabalho na missão de Deus, que é proclamar o Evangelho Salvador para todas as pessoas. Então, esse programa, ele tem lá um capelão, é o pastor Klaus, atualmente, um pastor que trabalha lá no Distrito Federal, e ele está ali para fazer o serviço de capelania, né, de aconselhamento pastoral para os alunos do programa. Muito importante essa questão do aconselhamento pastoral, que o pastor ele é um conselheiro, mas ele também precisa ter um local de refúgio para ele aconselhar-se, né, e buscar refúgio na palavra de Deus. Beatriz, como essas questões, né, que nós falamos ontem, focamos especialmente na família, como é que elas são trabalhadas dentro desse programa? O programa ele quer, basicamente, importante dizer isso, ele quer acolher, ele quer abrigar, ele quer fortalecer, ele quer abrigar no sentido do abraço. Para nós o abraço virtual, o abraço simbólico, mas o abraço físico também, em que nós estamos ali abraçando as pessoas que vêm e dizendo para elas que nós estamos junto com elas e queremos ajudar, queremos ouvi-las, estamos ali à disposição. Era um sonho, é interessante isso, não sei se dá tempo de eu mencionar isso, mas era um sonho muito antigo do meu pai, professor Martim Vart. Meu pai sonhava de um lugar de abrigo para pastores, onde quando eles estivessem cansados, precisando ser acolhidos, ser abraçados, que eles tivessem para onde ir com a sua esposa. E o que eu acho sensacional no nosso programa, que eu acho que é um grande diferencial dele, é que o pastor vem e ao seu lado está a sua esposa. Então ela assiste a palestra de teologia, ela cresce com ele. Não é aquela separação, mulheres para um lado, homens para o outro. Não, é o crescimento do casal, dos dois. Então, eu acho que é um grande fortalecimento do casal. Há momentos, sim, em que os pastores se reúnem, que as esposas se reúnem, mas eu vejo como um grande fortalecimento do relacionamento para que juntos possam servir melhor ao seu Senhor. O objetivo é servir o Senhor. É isso que nós estamos querendo. Nós queremos trazer pessoas, falar de Jesus para as pessoas. E nós temos que fazer, para fazer isso cada vez melhor, nós temos que estar fortalecidos e renovados. Uma das coisas que a gente fala muito com as esposas é que elas têm que cuidar da sua linha de flutuação.
que é quando a gente põe uma carga muito pesada no navio e o navio acaba afundando. A gente tem que saber até onde a gente pode carregar e pedir ajuda quando sente que está pesando demais. Então, a gente está ali para aliviar a carga, para segurar essa carga e tirar o peso dos ombros e dizer: nós estamos juntos, nós queremos te ouvir. Assim como os pastores têm a oportunidade de ter o seu confessor, entre nós, as esposas também temos momentos em que umas conversam com as outras e ficam totalmente à vontade. Não é um programa de retiro de casais, não é isso. Não é um programa de terapia, é um programa de acolhimento, de abrigo para fortalecer, para que fique melhor. Pastor, desculpa, dentro disso que a Bia está falando, que a Beatriz está falando, a gente entender assim, um dos propósitos do Departamento de Ensino da Igreja é a formação continuada dos pastores. Então, esse programa visa fortalecer a formação continuada dos pastores. Então, assim, não é para resolver problemas ou dificuldades, mas é um lugar para abrigar o pastor e a sua esposa para dar uma formação técnica, acadêmica, usar recursos de comunicação, recursos de liderança. Existem especialistas ali que integram a equipe, né? Que é especialista em liderança, em planejamento familiar, planejamento financeiro, planejamento de atividades. É um especialista em comunicação que ajuda os pastores a planejarem melhor a comunicação para que ela seja mais eficiente, mais eficaz. E também existem especialistas em teologia e Bíblia, que são os professores do seminário e que estão ali para dar conhecimento bíblico e suporte bíblico para realmente ser um programa de formação ministerial e familiar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem lá uma equipe muito bem escolhida, muito bem formada. Até o pastor Fukui, que é aqui da pastoral da universitária da UBRA e também do programa Toque de Vida, o pastor Fukui é um dos integrantes dessa equipe, a Beatriz também, uma das integrantes. Acho que é importante frisar, né, que são pastores do campo também compõem a equipe, como o pastor Tardelli, e eu entrei na MML também como pastor do campo, né? Não estou lá como professor de seminário da UBRA de teologia, a gente entrou, eu e o pastor Klaus como também. Pastores do pastor Klaus pastor também. Klaus Korrenbecker também. Também do campo. O pastor Fukui é pastor do campus agora, né? Do campus universitário. E o pastor Tardelli, especialista em missão, né? Então, assim, a gente tem uma equipe muito bem capacitada que ajuda muito os participantes do programa, né, para fortalecer o ministério pastoral, o envolvimento na missão e também os laços familiares da família pastoral. Né, assim, ali tem o Jairo Christi, que é um empreendedor que cuida dessa área de planejamento financeiro, ajudando inclusive quem é instrutor do MML, né, porque a gente fez também as oficinas, então é algo muito prático. E o Gustavo Becker, que é doutor em comunicação, que atua nessa linha da expressão pastoral nas redes sociais, de como se planejar, de como ter uma ética pastoral também ali no seu Facebook, né? A gente aprende que não é para pastor ficar tirando foto nas férias ali, sem camisa e, enfim, com um monte de lata de cerveja. A gente aprende lá, olha, não deixa isso para a sua... né? A comunicação de uma forma mais ampla, mais necessária até, né? Professores do seminário também, nós temos dois doutores em teologia. Né? Isso, e um especialista no Antigo Testamento, né, o doutor Assir Hyman, que trabalha estudos bíblicos e temas teológicos do Antigo Testamento para o Ministério Pastoral, e o Dr. Gerson Linden, que é o diretor do Seminário Concórdia, que é especialista no Novo Testamento, né? Então ele apresenta estudos bíblicos para o Ministério Pastoral e para a missão de Deus, né? Voltado sempre no aspecto de o pastor envolver-se de forma intencional, programada na missão de Deus. Então, é muito importante a gente destacar a qualidade dessa equipe. E também a gente pensar, o pastor Max no primeiro bloco aqui, ele falou de compreender o contexto cultural que nós vivemos, né, pastor Max? E isso é trabalhado também, né? O pastor ele tem que conhecer o conteúdo bíblico, o conteúdo do Evangelho lá na sua época em que aconteceu a história bíblica, mas ele também tem que conhecer a cultura hoje e ter uma cosmovisão mais ampliada hoje, né? Hoje a gente vive assim, o professor Fukui pode me ajudar nisso, né? A gente vivencia hoje a pós-modernidade, modernidade líquida, assim, já tem gente que fala no pós-cristianismo, né? Pós-cristianismo. Então, o pastor tem que saber fazer a leitura do seu tempo,
Até para ele não cometer anacronismo do texto bíblico e trazer a verdade bíblica para o contexto atual sem modificar o conteúdo bíblico, sem modificar a intenção de Deus ao revelar a nós o texto bíblico, né, que é Deus nos ama em Cristo Jesus. Eu estou pensando aqui, né, vocês têm experiência com o programa que eu não tenho e falam da riqueza de tantos assuntos e pessoas envolvidas, né? Mas esse não é um programa que acontece no fim de semana, né? Talvez fosse um pouco interessante para quem nos acompanha entender melhor o desenvolvimento do programa e como todas essas partes o compõem. É um curso de 3 anos, que ele prevê 2 encontros anuais. Normalmente é um encontro no mês de julho e um encontro no mês de outubro, sempre aos finais de semana, e este encontro são, então, 3 anos, 2 encontros por ano, são 6 anos. Um destes encontros é o pastor e o líder da sua congregação, então pastor e líder, e nos demais 5 encontros, um é somente um retiro de pastores, daí é para trabalhar aconselhamento pastoral com aquele pastor, e os outros 4 encontros então é pastor e esposa, então que são retiros, conferências, onde passa um final de semana, às vezes um pouquinho estendido, de quinta a domingo ou de sexta a domingo, dependendo o calendário de cada conferência ou de cada retiro. E ali, então, tem, como a Beatriz destacou aqui, tem atividades que é feito em conjunto, né? O pastor e o líder, o pastor e a esposa, e tem atividades que é separado, atividade só para o pastor e só para a esposa. E então são retiros, conferências e encontros que são feitos ao longo de 3 anos. É bem interessante, né, que mesmo tendo um momento específico para pastores, na maior parte dos encontros as esposas estão juntas. Isso dá um recado importante, né, Bia? Muito importante. E nós tivemos até agora um encontro nacional em que os que já se formaram voltaram para um encontro que eu acho que foi um momento muito bom. Eu só queria também, se me permite, citar mais 2 nomes, pastor Roni Marquardt, que também faz parte da equipe, que foi um dos grandes incentivadores do programa, né? E foi o nosso dirigente antes do pastor Joel. E o doutor Gustavo, eu acho que ele foi citado rapidamente, mas o trabalho que ele faz é um trabalho interessante também com comunicação, porque falando muito para os pastores sobre a importância de como eles se comunicam na internet, como eles mostram a importância a diferença entre informar e comunicar, explicando isso, o peso que isso tem em termos de rapidez da informação com que uma coisa é colocada na internet hoje em dia. Então, ele trabalha muito com os pastores sobre isso, né? Mas, voltando ao seu comentário, pastor Max, realmente eu acho que eu considero uma das fortalezas do programa o fato das esposas estarem juntas. E para mim tem sido, eu já estou há vários anos lá, um dos momentos mais bonitos no trabalho da igreja são esses momentos com o MML, em que eu tenho a oportunidade de conversar com as outras esposas num ambiente totalmente sem ameaça, sem estresse, sem cobrança, não tem prova, não tem que apresentar relatório no final, não tem que fazer nada, só tem que vir e ficar, conversar e crescermos juntas, né? Porque a parte que eu trabalho com as esposas, numa primeira parte a gente conversa bastante sobre a questão de ser esposa de pastor, mas nós enfatizamos muito que a importância dela crescer no conhecimento também, né? Especialmente na oração e no conhecimento da palavra, entende? Então a gente não fala de coisas do dia a dia, mas de crescer como serva do Senhor, né, dentro. Então, eu acho que é um programa que eu sinto um privilégio imenso de participar. A Beatriz citou aqui o pastor Roni, na época que o departamento de ensino da ELB preocupou-se em oferecer à igreja este programa, o pastor Roni era o vice-presidente de ensino, ele que estava na pasta naquele momento, então ele foi um dos organizadores, né, idealizadores do programa, juntamente com o professor Gerson, o senhor Jairo Cristi, né, que ele mencionou, o senhor Jairo é um administrador que trabalha também no programa, então o pastor Roni foi o organizador, né, do início do programa. E continua como palestrante, isso. Muito bem, a gente agradece a presença, né, da Beatriz Raimann, também do Joel Miller. Muito obrigado por aceitarem o convite, né? E você aí de casa que quer conhecer mais sobre o programa, pode enviar sua mensagem para 51 3477 9282
para falar sobre o programa ou sobre qualquer outro ponto dessa entrevista tão interessante, ou entre então no site www.ielb.org.br. Um abraço e até a próxima!